Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 24 de maio de 2025. Dino devolve voto e STF remarca julgamento sobre Bíblias em bibliotecas, parte 2. O ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, votou na terça-feira, 0804, para que uma lei do Rio Grande do Norte que determina que bibliotecas públicas tenham, pelo menos, 10 exemplares de Bíblias em seus acervos seja considerada parcialmente inconstitucional. Segundo o ministro, não há impedimento para que o Estado adote medidas que viabilizem o exercício da liberdade religiosa. Ele entende que a lei determina a disponibilização, mas não exclui outras obras sagradas e nem impõe a leitura da Bíblia. Porém, vota pela exclusão do trecho que define as quantidades, porque a demanda de cada biblioteca pode variar e depende do orçamento do município. Fica fixado o número mínimo de 2 por biblioteca, sendo uma em braille para atender as pessoas com deficiência. Acresço a ressalva de que, obviamente, outros livros religiosos podem e devem ser adquiridos, não havendo exclusividade para a Bíblia Sagrada, declarou Dino. O magistrado ainda citou decisão de novembro sobre símbolos religiosos em prédios públicos da União. A Corte fixou a tese de que a presença dos objetos não viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade, desde que tenha o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira. O voto do ministro inaugura a divergência no caso. Os ministros analisam uma ação da PGR, Procuradoria-Geral da República, com associações evangélicas que quer derrubar a lei estadual. Começou a ser analisada em 28 de março. O relator, ministro Cássio Nunes Marques, votou pela inconstitucionalidade da norma. Entendeu que oferecia tratamento desigual entre os cidadãos, favorecendo os adeptos de crenças fundamentadas na Bíblia Sagrada no âmbito de instituições públicas e às custas do erário. Foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes, antes de Dino pedir vista, mais tempo para análise. Com a devolução do voto, o STF remarcou o julgamento para a sessão virtual do plenário de 25 de abril a 6 de maio. Segundo Allan Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas, e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias, a última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sob o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre por toda a parte se originaram das questões dogmáticas. Aliás, se discutissem, nele teriam aceitas encontrado sua própria condenação, visto o que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo desta obra. Toda a gente admira a moral evangélica, todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade, muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer, ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais.
Poucos, no entanto, a conhecem a fundo e menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que, para o maior número dos seus leitores, é ininteligível. A forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces, sem as entender, isto é, sem proveito. Passam-lhes despercebidos os preceitos morais, disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Impossível, então, apanhar-lhes o conjunto e tomá-los para objeto de leitura e meditações especiais. É certo que tratados já se hão escrito de moral evangélica, mas o arranjo em moderno estilo literário lhe tira a primitiva simplicidade que, ao mesmo tempo, lhe constitui o encanto e autenticidade. Outro tanto cabe dizer-se das máximas destacadas e reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Desde logo, já não passam de aforismos, privados de uma parte do seu valor e interesse, pela ausência dos acessórios e das circunstâncias em que foram enunciadas. Esta foi a crônica do amanhecer de 24 de maio de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.